Salve, salve, começa mais um vídeo. Essa é a história de um cara que foi atropelado por um caminhão, bem clichê, né? Vai pra outro mundo que estava no meio de uma guerra contra os dragões. E durante essa guerra várias coisas acontecem. E ele se desenvolve tanto que acaba virando um mago de 9º nível. E a classificação mais alta daquele mundo. Mas depois que a guerra acaba, ele quer se aposentar. Ele não quer mais ser um mago mais forte. O que ele quer é ser um simples dono de restaurante. Ele só quer cozinhar para os clientes e viver uma vida no campo. Mas essa obra com certeza não é só mostrando ele ser um cozinheiro. Porque ele é um mago de nível 9. Então parece que isso sempre atrai problemas pra ele resolver no meio dos capítulos. Além do traço ser muito bom. E o que é bom também é você já deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas obras. Vamos lá. De cara já vimos esse local muito bonito que parece ser uma montanha perto da cidade. E alguém tá martelando um prego na madeira. Parece que tá construindo uma casa aqui. E esse é o nosso protagonista que está simplesmente construindo o seu próprio restaurante. E cara, ele construiu isso sozinho. Esse maluco é brabo, tá? E ele começa a chorar de alegria, porque finalmente ele tem o seu próprio restaurante, que foi o sonho dele desde sempre. E somos apresentados a ele, que é um arquimago de classe 9, o Ellison. E ele lembra que já fazem 15 anos que ele chegou nesse mundo. 15 anos atrás ele estava indo pra escola como sempre, e ele fala que sempre foi o sonho dele ser um cozinheiro. E o único pensamento que ele tinha ao voltar da escola era chegar em casa e treinar com alguns ingredientes. E ele lembra que estudou em uma escola superior que tinha curso de culinária lá. E o seu sonho era ser um chefe famoso depois de se formar. E abrir um restaurante próprio quando fosse mais velho. Mas o inesperado e clichê aconteceu. Ele foi atropelado por um caminhão. Infelizmente, esse sonho dele foi por água abaixo. E quando ele acordou, o que ele viu foi uma paisagem de um mundo totalmente desconhecido, um mundo em chamas. Ele já pensou, que merda foi essa? Ele simplesmente foi transportado para um mundo de fantasia, no meio de uma guerra contra os dragões. Ele logo pensou que esse lugar não era pacífico de forma alguma. E vendo que ele estava muito assustado com aquela situação, alguém pega no ombro dele e fala para ele acordar para a vida. Aqui tá uma bagunça, você tem que evacuar rápido. Se você não quiser morrer, claro, né? E assim ele começa a acompanhar o resto da cidade que estava se refugiando em outras áreas. E ele se pergunta que lugar é esse, onde ele está? E o cara pergunta se ele é fora da cidade. A roupa dele não é muito normal. Mas essa é a cidade de Greyk, a periferia do Império de Luverne. Mas nenhum de nós ia esperar que os dragões vermelhos iriam para uma área tão remota assim. E ele se pergunta, Luverne, mas que diabos de mundo é esse? Eu fui trazido para um mundo cheio de monstros, magia e um império. Eu não poderia ter vindo em um momento mais calmo, não? E ele pensa que não tem o que fazer, ele vai ter que aceitar isso rápido. Pelo menos ele ganhou uma segunda chance de viver, né? Bom, ele foi para um mundo que estava no meio de uma guerra contra os dragões e ele sem poder fazer nada. A segunda chance válida até. E o que ele pensa é que não deve ser tão ruim assim, porque não precisa fazer vestibular e nem ir pro exército depois de se formar. E por um momento ele fica muito feliz por isso, porque como ele foi para outro mundo, significa que ele não precisa ir pro exército. Mas logo depois chega um cara montado num cavalo e fala que chegou a mensagem do imperador, dizendo que o destino da nação está em jogo. Os mercenários fugiram e os cavaleiros estão perdendo. E não sobrou mais nenhum lugar para fugir dos dragões. Então somos nós que temos que levantar esse país novamente. E o Proto já começa a pensar, mas que clima é esse? Porque o pessoal é tão patriota assim. E o cara começa a gritar falando que o imperador ordena que todos lutem em nome dos cavaleiros. E aqui ele entendeu que se fudeu de qualquer jeito. Ele pensou que poderia fugir do exército, mas o exército não fugiu dele. E ele pensa que não tinha um melhor momento pra ele ir pra esse mundo. Agora ele com certeza vai ter que ir pro exército. Assim, o império teve que colocar um sistema de recrutamento pra treinar novos soldados. E óbvio que ele, como jovem saudável, teve que ir pra esse recrutamento. O recrutador pergunta se ele tem algum parente que é cavaleiro de alto escalão ou oficial dos cavaleiros. Até nesse mundo tem essa mordomia aí, né? Se você é filho de um amigo, de um pai, você vai ter um pouquinho de vantagem. E ele, lembrando de tudo, pensa que independente dos status, todos os homens entre 17 e 45 anos foram incorporados nos cavaleiros templários. Mas o cara falou várias coisas e ele não entendeu absolutamente nada. Ele tava totalmente perdido nessa situação. E o cara só manda ele entrar logo. E ele que acabou de chegar nesse mundo, simplesmente teve que ser recrutado também. Assim, no outro dia já começa o treinamento dos novos cavaleiros. E a única coisa que passa na cabeça dele é que era melhor ele ter sido atropelado. Depois um dos cavaleiros chega perto dele e fala que ele tem um grande potencial mágico. Então depois do treinamento, ele vai ser designado pro corpo da magia. Agora que ele tá um pouco mais calmo, ele vai se alimentar, né? Porque nem só de treino vive um homem. E ele pensa que pelo menos teve sorte, por ter vindo com um talento mágico muito bom. Porque ele não quer ter que ficar segurando espada e enfrentando um ao outro. E ele no meio do almoço pega a colher, coloca na boca e já sente que aquela comida parece papelão. Mas o cara do lado fala que essa comida até que é boa, não é? E o outro guloso começa a virar o prato com tudo. Ele olha pro lado percebendo que esses caras acham isso bom, mas ele não consegue entender da onde eles acham isso. Daí ele percebe que o cara tá simplesmente virando o pote de uma vez. E o que ele percebe é que esses caras não podem ter papilas gustativas, porque essa comida tá um lixo. Logo ele tem uma ideia. Então se ele acabar abrindo um restaurante aqui, ele não vai ter um grande sucesso? E foi isso que ele pensou durante todo o treinamento.
ele ainda pode realizar o sonho dele, mesmo estando em outro mundo. Porque um dragão é só um monstro, então deve me liberar depois de 2 anos. E a única coisa que ele pensava é que ele tinha que aguentar firme por 2 anos, era só 2 anos. Mas o que ele não esperava é que o tempo de serviço não era 2 ou 3 anos como na Coreia, mas sim foram 15 anos de serviço ao exército. E ele fala que infelizmente teve que aguentar isso para conseguir no futuro realizar o seu sonho. E agora estamos na cidade de Drake, que é basicamente a sede do seu restaurante. Logo que o restaurante está pronto, já começa a chamar a atenção, e uma mulher já começa a passar por ele e se pergunta, nossa, essa construção estava aqui antes? Mas logo ela percebe que é um restaurante, ela se pergunta de quem é aquilo. Mas quando ela olha pro lado, tem um cara chorando muito feio. E ela pensa que esse cara tá chorando, ele deve estar sofrendo demais, o que aconteceu? E o Proto só tá pensando que ele teve que passar 15 anos servindo ao exército. E é muito bom finalmente ter paz. A mulher chega perto dele e pergunta se ele tá bem, se ele tá com algum problema. Mas ele fala que sim, tá tudo bem. Ele só tá um pouco emocionado porque finalmente conseguiu abrir o seu restaurante. E ela já fica muito surpresa, perguntando, então você é o dono do restaurante? E ela se apresenta falando que o nome dela é Ren. E ele se apresenta também falando que ela pode chamar ele de El. Ela fala que nunca viu ele por aqui, ele deve ter chegado muito recentemente, né? E ele fala que sim, chegou há pouco tempo. E ela pergunta se ele veio sozinho. Mas ele fala que não, ele não veio sozinho, ele veio com uma amiga que ele fez no exército. Mas ela acaba dormindo demais, então acho que ela só vai acordar de noite. E logo vemos uma mulher dormindo na cama, toda enrolada no meio do dia ainda. Pelo visto, ela é muito preguiçosa. E a mulher fica muito surpresa e muito feliz porque ele abriu um restaurante naquele lugar. Então ele vai ter que comprar carne, né? E ele fala que sim, mas na verdade ele não conhece esse lugar, então ele não sabe onde tem um açougue por aqui. E ela fala que isso é uma coincidência muito boa, porque o marido dela é um açougueiro. Então se você for pela entrada na esquerda da cidade, você vai dar de cara com o açougue dele. E ele fala pra ela que vai dar uma olhada depois. E ela já começa a explicar pra ele que, bom, você pode ir lá, mas ele tem um temperamento meio quente, então ele pode ser um pouco grosseiro às vezes. E ele só pensa que ela parece ser uma boa pessoa. Mas será se o marido dela é tão rabugento assim, tendo uma esposa tão gentil? Bom, eu já convivi com todo tipo de gente no exército. Não vai ser esse açougueiro que vai me surpreender. Assim, ele chega lá no açougue e simplesmente tem um velho com a cara totalmente fechada e até um rasgo no meio dos olhos, perguntando o que foi, o que você tá olhando? E o Proto fica bem assustado e tímido, porque por mais que ele seja um mago de 9º nível, ele ainda é bem tímido e não gosta de combate. E ele tenta explicar bem baixinho que ele é o dono de restaurante que acabou de abrir na cidade. Mas ele já começa a bater na mesa falando que não tá vendendo nada. E ele pergunta, por quê? Por que você não quer me vender? Eu fiz alguma coisa? E ele começa a perguntar se ele é surdo. Ele diz que não tá vendendo nada. E ele fala que já viu muito do tipo dele, que é um dono de restaurante, mas não sabe de nada sobre carne. Você só quer comprar carne baratinha e revender como se fosse a melhor coisa do mundo pelo dobro do preço. Já me enrolaram por 3 anos desse jeito, eu não vou aceitar isso. Eu não sei de onde você veio, mas eu tenho certeza que você é igualzinho ao outro. Então não tenho carne pra vender pra você, nem pro seu restaurante. E logo ele recebeu uma panelada na cabeça, perguntando que conversa é essa. Por que ele é tão grosseiro assim? Eu só vim aqui porque tava ansiosa, eu sabia que você ia fazer isso de novo. E ele, por mais que fosse um homem grande e às vezes grosso, pra mulher ele é bonzinho. E ele pergunta por que ela tá ali. E ela já começa a se explicar pro Proto pedindo desculpas pra ele. Porque uma vez que ele fica nervoso, é muito difícil ele se acalmar. Mas você pediu a carne Beleren, não é? E ele fala que sim. E o marido dela fala que não acredita que você tá fazendo isso. Você não sabe o quanto eu sofri? Você vai vender mesmo pra esse dono de restaurante? E ela começa a gritar com ele, perguntando, então por que você descontou isso no El? Não tem nada a ver com ele. E ele só pensa em vir nessa briga de casal que ele só quer ir pra casa. E ela com a panela amassada na mão, manda ele calar a boca e pegar a carne logo. E ela mais uma vez pede desculpas pro El, falando que no passado ele cuidava de um restaurante que era de um companheiro dele no tempo que ele era mercenário. E ele acabou sendo enganado por esse amigo dele e ficou assim. O Prota fala que tá tudo bem, não tem problema, mas ele pergunta se o seu marido era realmente um mercenário. E ela fala que sim, ele era um mercenário no passado, mas El, você já foi recrutado? Você parece tão jovem. E a única coisa que passa na cabeça dele é, por favor, não fale de exército na minha frente. E começa a falar pra ela que passou por muita coisa e enfrentou muitos problemas nos últimos 15 anos. E mais uma vez, o marido grosseiro dela bate com a carne na mesa e fala que aqui está a carne. Mas já que você é um dono de restaurante, por que você não me mostra suas grandes habilidades culinárias pra eu ver? Ele abre o saco e começa a pensar, essa carne não tá meio estranha, não? E o açougueiro começa a rir, falando que você realmente achou que eu ia te dar uma carne tão preciosa assim? E lá atrás tá a mulher dele fervendo de raiva. E ele fala que daqui pra frente ele só vai fornecer carne pros restaurantes que ele aprovar. E o Proto olhando pra aquela carne e pensa que ele não esperava receber essa carne ao invés da carne Beleren. E o açougueiro manda ele fazer um prato com essa carne aí e ir embora. Mas já do lado tem uma panela voando bem na cabeça dele. E ele, antes de ser atacado, fala que se você não me satisfazer, você não vai mais conseguir comprar carne de mim. Depois que o açougueiro fala que o paladar dele é muito peculiar, ele fala pro Proto preparar algo muito bom pra ele. Mas o Will fica olhando pra baixo, meio desconfortável, e ele continua perguntando se ele tá ouvindo o que ele tá falando. Mas quando a gente percebe, ele já tá caído, depois de ter levado uma panelada na cabeça. E o El tá só vendo aquela situação. Ele olha pra esposa do açougueiro e pergunta se ele tá bem, você não foi muito cruel, não? E ela fala que tá tudo bem, ele
que foi grosseiro com você, ele não poderia estar fazendo isso. Ele é grande e resistente, ele vai aguentar. E o Proto fala que tá tudo bem, ele entende o lado dele e vai cozinhar algo muito bom pra eles. Ele convida eles pra ir lá pro restaurante dele pra estrear de fato. Ela fica surpresa com ela aceitando a proposta do marido dela, porque o marido dela foi bem grosseiro com ele antes, mas ele fala que tá convidando realmente os dois pra provarem da comida dele. E ela, muito desconfortável com a situação, pergunta se ele realmente vai cozinhar algo com a carne que ele deu pra ele. Mas o El fala que tá tudo bem, essa carne aqui é melhor do que vocês acham que é. Mas ela, bem desconfortável com isso, fala que eu não sei se você percebeu, mas isso é gordura de barriga de um woba. E assim o Proto começa a explicar que nesse mundo os animais são chamados por nomes diferentes. As vacas são chamadas de Wooka, as galinhas são chamadas de Palenquio e os lobos são chamados de Belren, que é basicamente a carne que ele tava querendo, era a carne de lobo, o Belren. Só que a carne que o açougueiro deu pra ele, tentando humilhar ele, era a carne de porco, que lá se chama Woba. E essa carne lá não é nada premium, é simplesmente o resto dos restos, que é a barriga de porco. Logo que o El tira a carne do saco, ele fica impressionado com a qualidade daquela barriga de porco. Por mais que seja barriga de porco, e nesse mundo todo mundo acha que aquela carne não é nada demais, mas a qualidade da carne que aquele cara trabalha é muito boa. Então ele deve estar muito orgulhoso pelo seu açougue. E ele começa a falar que nesse mundo, o palenquio, que é o frango, ao contrário do mundo normal, ali é um ingrediente muito caro. E o mais econômico de todos é o porco, que é o Woba, que é considerado uma carne de, entre aspas, pobre, vamos dizer assim. E em especial o corte que ele deu pra ele, que é a barriga de porco, é o mais barato possível. Ele começa a falar que as pessoas nesse mundo não apreciam a carne de fato, o charme desse corte. Agora, a barriga de porco, eu acho que eu nunca comi isso. Se alguém já comeu, comenta aí, eu não faço ideia. E ele começa a falar que dada a qualidade da barriga de porco, a maneira de apreciá-la é muito natural. E eu sei como fazer isso. E ele começa a ativar uma chama na sua mão. E ele fala que, obviamente, a melhor forma de preparar é grelhando ela. E assim, com seu poder de mago nível 9, o mais forte de todos, ele acende o forno com magia. Depois de um tempo, os dois estão indo em caminho ao restante do El e os dois ainda estão brigando. A mulher fala que ele foi muito grosseiro por falar que não forneceria pra ele porque ainda não foi um restaurante aprovado. E o açougueiro continua falando bem irritado que ele quer realmente aprovar ele. Vamos ver se ele é tão bom assim. Se não for, realmente não vou vender pra ele. Mas ela começa a perguntar se ele é realmente um príncipe pra ser tão mesquinho assim. O El parece um homem honesto e gentil. Você não podia ser legal com ele? E ele fica irritado porque ela acabou de conhecer ele, mas já acha ele tão legal assim, como é que pode? Mas ela já começa a gritar com ele falando que ele é tão idiota que caiu em vários golpes, mas o El não é assim. E ele já fica triste pensando no passado quando ele foi enganado. E ela pergunta pra ele se isso de verificar as habilidades culinárias do El foi uma desculpa apenas, não foi? O que você realmente quer ver é o senso de responsabilidade dele, não é? E ele responde basicamente sem falar nada, porque é de fato isso. Ele quer ver se o El vai passar a perna nele também como o outro companheiro de antes. Mas ele continua falando que o paladar dele é muito exigente. Eu quero ver se esse cara realmente sabe cozinhar. E o marido dela fala que vai pedir 2 pratos, um pra mim e um pra você. Eu quero ver se realmente vai me surpreender. E agora de repente aparece um ogro gigantesco do nada começando a gritar e vários soldados apanhando numa guerra total. Depois disso, um dos soldados começa a pedir ajuda e dizendo que tem que recuar o mais rápido possível. Mas um deles está chorando com muito medo da morte, está com a perna presa e começa a gritar pedindo socorro. Mas quando ele percebe, tem um ogro gigantesco atrás dele. Ele começa a chorar desesperadamente pedindo por ajuda. E assim um mago misterioso lá de longe lança sua lâmina térmica e com esse poder vem simplesmente um clarão no meio dos ogros. E assim todos os ogros ficam cagando de medo e logo depois eles são dilacerados. Eles são simplesmente cortados em pedaços. E quando o cavaleiro olha pra trás, ele percebe que é o Sir Ellison. E eles falam que o Sir Ellison está aqui, o mago de nono nível, o arquimago, o grande arquimago. Agora estamos a salvo. Só que o El não gosta tanto de batalha, então ele fica bem sério com essa situação. E esse ele lembra que ele tem essa habilidade de lâmina térmica. E o que ele faz agora, depois de se aposentar, é usar essa lâmina térmica, que é uma magia muito usada na guerra, para simplesmente cortar em vários pedaços a sua carne. E ele começa a explicar que com esse corte usando a lâmina térmica, ele consegue marinar a carne melhor. Agora, o que é marinar carne, eu não faço a menor ideia. Mas ele fala que isso permite aproveitar uma textura ainda mais crocante da carne. E agora ele fala que a carne já está pronta. E assim ele escuta um sino tocando do restaurante e ele percebe que alguém está entrando. Quando ele vai olhar, são os dois que acabaram de chegar. E ele fala que por favor eles podem sentar, que a comida já tá pronta. A esposa do açougueiro começa a falar que o restaurante é bem arrumado, mas o cara ainda tá irritado com essa situação e ele quer pagar de machão. E ele fala que aposta que é só o restaurante que é bonito, a comida não deve ser boa. Mas ela, que veio preparada com uma panela na mão, fala que tal pararmos de ser rabugentos e apenas apreciarmos a comida dele. Aí você dá sua opinião depois. É melhor você ficar caladinho, senão isso aqui vai tacar na sua cabeça já. O El continua cozinhando e ele começa a colocar óleo na chapa e assim vai fritar a carne de fato, né? Vai grelhar ela. E ele começa a falar que a cozinha com esse som de carne grelhando é uma sensação muito deliciosa, melhor que a guerra. E ele começa a virar a carne e cara, que carne bonita, tá? Eu acho que nem na realidade isso aqui é tão real assim. E agora ele adiciona um pouquinho de sal, pimenta e continua grelhando a carne em vários lados. E agora ele vai cortar a carne em vários
vários pedaços para conseguir distribuir os pedaços nos pratos. Agora que ele cortou todos os pedaços de carne, ele vai preparar a salada para acompanhar a refeição. E assim ele começa a usar suas habilidades de mago para cortar. Mas assim, ele pode usar aquela lâmina térmica para cortar em vários pedaços e já tá tudo pronto. Mas ele usa a faca, né? Isso é meio estranho. E ele começa a falar que o Sr. Knu, que é o açougueiro, é bem meticuloso. Então é melhor preparar isso aqui sem nada desnecessário para ele realmente gostar. E agora finalmente ele tá preparando o prato para ficar bem bonito. E agora que tá pronto, ele leva a comida para eles e a mulher já começa a falar que parece delicioso. Mas o cara ainda que é muito rabugento, fala que deve ser só a cara mesmo. E agora os dois vão provar. Assim que ela coloca na boca, ela simplesmente sente um sentimento de porcos correndo pela grama. E ela fala que aquilo é realmente maravilhoso. E ela não esperava que ele fizesse uma comida tão deliciosa com barriga de uoba. E ela fala que tá deliciosamente crocante por fora, mas cheio de suculência por dentro. E eu realmente não esperava que fosse tão bom assim. O El fica feliz por ela ter gostado e ela fala que realmente amou. E ela fala pro El que parece que realmente vai ter que fornecer carne pra ele. Porque se você fez isso com essa carne de segunda mão, imagine com a de primeira mão. Vai ficar deliciosamente bom. O El agradece e olha pro lado pra ver se o Sr. Ku gostou. Knu, alguma coisa assim. E quando ele percebe, ele já comeu tudo e tá babando de verdade. E assim o açougueiro fica rangendo os dentes e fala que não pode ser, isso não pode ser real, a carne já acabou. E o El, muito nervoso com ele batendo na mesa, fala: você gostou? Tem algum problema com a carne? Ele começa a gritar pro El trazer mais carne pra ele. Ele fala que precisa de mais carne, desesperadamente. E assim que ele termina essa frase, ele leva uma panelada na cabeça. E a mulher tá muito irritada com ele falando desse jeito, pedindo pra ele ter mais educação. E ele começa a falar que tá tudo bem, eu quero me desculpar, eu não fui honesto com você no outro dia. Mas eu não esperava que você fizesse pratos tão bons com carne de uoba. E talvez se eu te fornecer uma carne melhor, vai ficar muito melhor os pratos. E fala que o contrato tá fechado. A partir de agora eu vou te fornecer as melhores carnes possíveis. E o El fala que tá feliz com isso e agradece pela compreensão. E a mulher dele fala que finalmente ele conseguiu admitir, não é? Foi tão difícil assim. Os dois apertam a mão e agora ele finalmente encontrou um bom açougueiro. E o açougueiro fala que quer mais carne, então por favor traga mais, eu tô com muita fome. Depois de um tempo vemos aquela mulher lá do comecinho que ainda tava dormindo, mas ela acorda de repente porque ela sentiu um cheiro bom. E assim vemos que ela parece bem derrotada, né? Depois daquele dia, uma semana se passou e o El tava começando a se adaptar à vida de um dono de restaurante. Já começam a chegar vários clientes pedindo outros pratos, ele tem que preparar esses pratos, eles realmente estão gostando disso, estão indo e voltando lá diariamente. E o El tá muito animado com o movimento do restaurante. O pessoal vai embora e fala que a comida é ótima, eles com certeza vão voltar ali. O El agradece e começa a perceber que já tá anoitecendo, então ele vai ter que fechar o restaurante. Mas quando ele olha pro lado, ele vê que os condimentos, as especiarias, o sal, pimenta e tudo que ele usa tá acabando. Só que o mais doido é que nesse mundo não existe nada disso. E as coisas variáveis que existem, como uma variável de sal, uma variável de pimenta, são muito ruins. E não chegam nem perto dos produtos da era moderna. Então o El disse que é hora de reabastecer. Ele pega uma moeda da sua bolsa, ele coloca ela no meio de um círculo mágico que parece mais um tipo de invocação. E assim que ele começa a invocar algo e usando seu poder mágico para isso, ele fala que o único jeito de resolver esse problema dos condimentos é o invocar as coisas do mundo moderno. E ele é simplesmente tão poderoso, mas tão poderoso que ele consegue simplesmente invocar os negócios de lá pra cá. E o que ele faz é mandar uma moeda de ouro como pagamento, porque ele simplesmente tá roubando dos supermercados, né? E ele começa a falar que já tentou usar essa magia que ele mesmo criou pra voltar pra casa, mas nunca conseguiu. A única coisa que ele pode fazer é invocar um mini portal e pegar esses condimentos do supermercado, porque depende muito do peso dos objetos, do sistema e tudo mais. Então ele não consegue uma pessoa passar por outro mundo com esse tipo de invocação que ele faz. E ele fala que não é uma magia perfeita, porque o propósito inicial era fazer ele retornar para o mundo original, mas não conseguiu. Então pelo menos ele pode pegar as coisas de lá e trazer para cá. E ele fala que o único problema de usar essa magia é porque é muito desgastante, e ele fica sem poder mágico algum para fazer isso. E depois de vários e vários anos testando essa magia e usando ela, ele ainda não consegue se acostumar, e ele tá exausto. E ele fala que mesmo com o título de arquimago, o mago mais poderoso de nível 9, ele ainda só consegue fazer uma invocação por dia. E agora que ele tá acabado e o restaurante tá fechado, ele fala que é uma ótima hora pra ele beber uma cervejinha e descansar, porque ele trabalhou bastante hoje. Quando ele abre a geladeira, ele toma um susto, porque as cervejas todas acabaram. Ele começa a se perguntar, cadê ela? Ele fica muito estressado, porque ele sabe realmente quem fez isso. E assim que ele começa a gritar o nome dela, a Rurin aparece. E ela é a Rurin, totalmente bêbada, deitada na cama. E em outro momento, a Rurin tá com um calo na cabeça, porque ele deu um socão nela, porque ela bebeu tudo que ele invocou. E ela pergunta pra ele o que ela fez de errado. Por que você me bateu? E ele fala pra ela, você ainda tem coragem de perguntar o porquê? Você bebeu tudo que eu invoquei.
Você não tem um pingo de consciência? Você poderia ao menos limpar tudo que você bebeu, não é? E ela começa a falar que isso é por culpa dele, porque ele não deixou nenhuma comida gostosa da última vez que fez. Daquela vez que ela acordou com um cheiro muito bom e quando ela desceu, não tinha nada, não sobrou nada pra ela comer. E ela ficou muito triste com isso. E ela começa a gritar que esse é o corpo de um dragão e eu tenho que me alimentar muito pra viver. E limpar bagunça é algo de seres inferiores. Não sou eu que devo fazer isso, eu sou um grande dragão. E realmente ela é um grande dragão. Ela é da raça dragão negro e o El tá muito irritado com essa fala dela, muito puto por ela ter bebido e não querido limpar nada. E agora ela tem outro calombo na cabeça porque ele bateu nela de novo. E como punição ele manda ela descascar as cebolas. E ela chorando por causa da cebola fala que eu sou um dragão, não tenho que fazer isso. Mas ela só obedece o que ele fala. E ele começa a pensar que é exatamente o que ela disse. Ela é realmente um dragão. E embora ela esteja na sua transformação humana agora, eu encontrei ela depois que ela virou uma órfã. Ela acabou perdendo sua mãe e sua casa durante a Guerra dos Dragões. E quando eu a encontrei, ela estava totalmente sozinha naquele lugar. Então, eu por bem decidi ajudar ela. E agora acabamos juntos. E mesmo que ela tenha vivido por centenas de anos, ela ainda parece bem jovem para um dragão. Ela parece uma criancinha, uma adolescente. Talvez seja por isso que ela é tão imatura. E ela continua chorando, descascando as cebolas. E o El, pra ser bonzinho com ela, porque não quer ver ela chorando, fala que vai fazer um hambúrguer pra tentar se ela parar de chorar. Ela fica muito feliz porque o hambúrguer era a comida favorita dela. Mas quando ele olha pra frente do restaurante, alguém começa a entrar. E é o açougueiro de antes. E ele tá bem cabisbaixo, falando pra trazer álcool e petiscos pra ele. O El fala que tá tudo bem, ele vai trazer, só espera um pouco. Daí o Prota bora na geladeira pra ver se tem bebida. E quando ele percebe, ele esqueceu que a minha tinha bebido tudo. Mas tem umas garrafas de sojo, eu acho, que é o que ele invocou da última vez. Quando ele vai entregar a garrafa pra ele, o cara fica meio desconfiado. Que garrafa é essa? O que é isso? Isso é água? O El fala que não. Isso na verdade não é água, é sojo. E é bem forte. E assim ele coloca um copo de sojo pra ele e ele começa a sentir o cheiro e pensa que é estranho. Mas assim que ele bebe, ele sente que é um gosto muito forte, começa a comer carne e fica deliciosamente bom. E ele fala que não é tão ruim assim, é muito bom até. E o El fica muito feliz por isso. E ele fala que isso é um excelente acompanhamento pra carne. E ele que tá cabisbaixo com alguma coisa, fala que realmente, eu pensei que sua comida era boa, mas isso aqui tá animal. Mas ele ainda tá bem triste, então ele pede outra garrafa para beber. O El fala que claro, mas ele pensa que parece que aconteceu alguma coisa pra ele tá assim, ele quer se embebedar totalmente. E depois de alguns momentos, ele bebe 2 garrafas, 3 garrafas, 4 garrafas, e agora ele tá pedindo mais e mais bebida. E o El fala pra ele se acalmar, ele já bebeu muito, e isso tem muito álcool. E ele continua gritando pro El trazer outra garrafa pra ele, porque ele tem que beber até cair hoje. E o El percebendo que alguma coisa aconteceu de fato, pergunta o que você quer dizer com isso, o que aconteceu? E ele começa a falar bem triste, a Ren, a minha esposa, eu acho que ela tá me traindo. E assim o El fica chocado, e ele fica desolado. Ele começa a se perguntar, o quê? A Ren tá te traindo? Como assim? Ele começa a explicar que no início ela dizia que precisava ir pra um lugar, mas isso tá acontecendo bem mais frequente agora. E todos os meses, em um certo dia, ela coloca uma roupa muito bonita e sai e eu não faço ideia pra onde ela vai. Eu não sei porque ela tá guardando tantos segredos assim. E a única coisa que vem na minha cabeça é que ela tá realmente me traindo com alguns dos meus colegas dos tempos de mercenário. E ele fala que o motivo desse cara ter desaparecido e não ter mais falado comigo deve ser porque eu abri um açougue aqui. E ele tem muita vergonha de aparecer na minha frente porque ele deve estar com a Ren. E ela saiu outra vez hoje e não me avisou pra onde ia. Só que hoje não é o dia que ela costuma sair. E eu realmente não sei onde ela está. E o brother pergunta, você nem imagina onde é que ela foi? E ele muito puto fala que parece que ela realmente não dá a mínima pra mim. Ela não tá nem aí ligando pro nosso relacionamento. Eu falo pra ele se acalmar primeiro, porque a bebida não vai resolver. Mas o cara começa a gritar dizendo que só consegue enfrentar a realidade se não estiver sóbrio. E ele muito triste fala que por mais que ela possa estar me traindo, eu ainda amo ela. E mesmo que essa situação seja real, eu ainda não posso viver sem ela. Eu realmente não sei o que devo fazer agora. E o El só fica escutando calado aqui, vendo a tristeza dele. Mas o El tá decidido a ajudar ele de alguma forma, fala pra ele deixar isso com ele vai resolver. E o açougueiro pergunta, o quê? Como você vai resolver isso? E o Prota fala que não conhece ela há muito tempo, mas eu acredito que ela não seja esse tipo de pessoa. Ela não faria isso com você. No outro cômodo, a gente vê a Rorin chorando, descascando a cebola ainda. E ela começa a falar que o El é um idiota pra mandar ele fazer isso. E o El veste roupa de arquimago, manda ela parar de descascar cebolas e manda ela se preparar. E ela já fica surpresa. Por quê? A gente vai sair? E ele fala que temos trabalhos a fazer. Você não precisa mais ficar descascando nenhuma cebola. Mas se você quiser, você pode ficar aí, não tem problema. Ele já começa a gritar, não, eu vou com você. E assim, vemos uma cidade muito movimentada e vários casais andando por ela. E eles estão olhando pra dentro de um restaurante, que é possivelmente o lugar onde a esposa do açougueiro tá. E a Haruin tá muito animada, porque ela não sai muito pra cidade. Ela fica muito impressionada com aqueles lugares super lotados. Não é muito igual o restaurante que a gente tem, não é? É muito diferente. E o Prota do lado bem triste por ela ter falado a realidade. Realmente, no restaurante não vem muita gente. E eles começam a olhar pra aquela multidão pra procurar onde ela tá. E assim, ele olhando em volta, ele consegue finalmente encontrar ela. E ela tá com a cara bem desconfortável na frente de um velho. Mas ele fica pensativo. A senhorita Ren tá ali. Mas quem é aquele cara? Será que esse cara é o mercenário que o senhor açougueiro falou daquela vez? Mas por que eles estão juntos? Será que ela realmente está traindo ele? E agora estamos em mais um caso de família com o El, o mago mais poderoso do mundo. Desse mundo, né? E o El, sabendo que a Rorin é um dragão, manda ela escutar com sua super audição o que aqueles dois
estão falando. Aquela mulher e aquele velho. Escute o que estão falando e me diga. E ela tentando ganhar suborno pra fazer isso, ela pergunta se ele vai dar um hambúrguer pra ela ao invés de mandar ela fazer os ingredientes. E ele fala que sim, eu vou te dar 2 se você fizer isso. E ela só afirma, beleza, e ela começa a ativar o seu poder. E assim ela começa a falar o que ela tá falando. E ela consegue fazer uma transmissão de voz ao vivo, é muito doido. E eles escutam a esposa do açougueiro falando pra aquele velho que esse não é o momento de contar pro marido dela. E assim vemos o velho, e esse velho tá bem inteiro, mas será se ela tá traindo ele com esse velho? E ela começa a falar que o meu marido tá ficando muito desconfiado com esse relacionamento. E eu não sei o que ele tá pensando. E ele também tá bem triste, porque você não aparece mais no açougue. E o senhor Mente, por outro lado, fala que você sabe como seu marido é, não é? Se ele descobrir que eu ajudei secretamente o açougue dele, ele vai evitar falar comigo com certeza. E assim o El fica bem surpreso. Ajudar o restaurante do que ele tá falando. Ele realmente falou isso, Rurin? E a Rurin fala que sim, eu tenho certeza. E ele começa a pensar, então eles não têm um caso secreto. A esposa do açougueiro não tá traindo ele de forma alguma. Mas eles estão escondendo alguma coisa, eu tenho que saber o que é. E assim ele fala que não precisa saber mais de nada, eles podem ir. E a Rurin vê ele pulando do prédio e pergunta pra onde ele tá indo. E ele só manda ela voltar pra casa e esperar ele. E assim o El se aproxima dos dois, mas ela continua falando. E por causa desse relacionamento entre a gente, que a gente se encontra, ele pode ter um mal entendido completo. E assim o El se aproxima dos dois e pergunta se ele pode se juntar a eles. E ele chegando perto dos dois fala que realmente, como você falou, o Sr. Kno tá entendendo isso totalmente errado. Ele tá interpretando muito mal vocês dois. E assim os dois são pegos de surpresa. E depois de um tempo lá no restaurante, o cara tá simplesmente caído, bêbado, de ter achado que a sua mulher tava te traindo. E assim ele escuta a porta se abrindo. Ele se pergunta se é o El, mas quando ele olha, é o Mente e a Ren. E ele fica muito assustado com aquilo e ele pensa se eles realmente vão assumir o relacionamento deles pra mim. E assim o Sr. Mente fala que já faz um tempo, não é, Kno? E ele tá com um cara bem desconfortável. Só que ele que ainda tá entendendo tudo errado, ele tá muito puto e fala que vocês dois realmente vieram aqui juntos. Vocês ficam muito bem, não é? Mas ela começa a explicar pra ele que isso é só um mal entendido, não é o que você tá pensando. E ele com sangue nos olhos fala, então realmente não é o que eu tô pensando, não é? Você se encontra com outro cara e não fala nada pra mim, o que você acha que eu vou achar? Se fosse qualquer outro cara, seria menos dolorido, mas justamente, meu amigo, eu confiava tanto em você. E assim ele arma um golpe pra dar bem no rosto do Mente. E assim que ele vai acertar e o Mente fecha os olhos, uma grande barreira aparece. E os dois ficam surpresos, que diabos de barreira é essa? O que é isso? Magia? E ela também fica muito surpresa, se pergunta quem fez isso. Mas o El chega por trás e fala, senhormente, por favor, esclareça esse mal entendido pra esse Brutamontes. Senão ele vai te bater de novo e o problema não vai ser resolvido. E ele olha pro açougueiro falando pra ele se acalmar. Na verdade, o senhor Mente estava escondendo que ele emprestou dinheiro para você abrir o açougue secretamente. E estava se encontrando para falar sobre isso. Mas ele, com medo de que você não falasse mais com ele por causa disso, porque você não quer ajuda de ninguém, ele escondeu isso de você. Então a realidade é que ninguém tá traindo ninguém aqui. E o cara já entra em choque. E ele começa a olhar pro El perguntando o quê? O que você disse? Isso é real? E ele fala que sim, vamos sentar que eu vou preparar uma comida pra vocês conversarem. E assim o El volta pra cozinha pra preparar a comida pra eles se resolverem. Porque nada melhor do que eles conversarem e comerem uma comida gostosa. E ele pensa que o senhor açougueiro tá bebendo o dia todo. Então vou fazer uma sopa pra ele se acalmar. E assim ele começa a preparar a sopa com vários molhos. E quando as carnes estão prontas e os molhos e os vegetais estão prontos, ele enfim faz um sambo-sambo. Que eu não faço a menor ideia do que é. Um tipo de sopa deve ser. E agora ele espera que os mal entendidos se resolvam. E o senhor açougueiro, desesperado com a situação, se pergunta se foi realmente o Mente que me emprestou dinheiro pra abrir o açougue. E ela fala que sim, o El tava dizendo a verdade. Quando a gente ficou sem nenhum tostão por termos sido enganados, o senhor Mente que emprestou dinheiro de quase toda a sua fortuna pra ajudar a gente a abrir o açougue. Toda a sua poupança de vida foi dada pra gente, basicamente. E agora que o açougue tá se sustentando sozinho, eu encontro ele todo mês pra pagar a dívida que temos. É só isso. Mas ele fica muito surpreso com essa situação. Ele pensou que o dinheiro tinha vindo depois que ele conseguiu pegar o golpista e o dinheiro voltou pra ele. Ele não sabia de nada disso. E assim o senhor Mente pergunta pra ele, você teria realmente aceitado o dinheiro se eu tivesse te contado a verdade? Você é muito orgulhoso pra isso. Eu peço desculpas de verdade por não ter te parabenizado por abrir a sua açougue. Mas eu não tive escolha. Porque se a verdade viesse à tona, ia parecer que eu tinha enganado vocês. Mas eu não fazia ideia que vocês estavam passando por tantas dificuldades naquela época. Parece que fez besteira. E o açougueiro muito puto começa a falar, mas você não tinha planos depois de se aposentar da sua vida mercenária? Por que você me entregou toda a sua aposentadoria assim? Você é idiota por acaso? E pra cortar essa conversa, o El já chega falando que o jantar tá pronto. Vamos se acalmar, pessoal. E assim que ele olha os dois muito nervosos, fala que sente muito, mas os legumes estão cozinhando há muito tempo. Então eles já estão prontos. Vamos comer logo e depois você continua falando. E assim eles pegam a carne e o senhor Mente pensa que essa carne é muito fina, não é? Que carne é essa? E ele explica que essa carne é de Belren, que é um tipo de lobo. E veio lá do açougue do Sr. Kno. E eu corto em partes finas pra combinar com a sopa. Deve ser uma comida coreana, né? Talvez. E assim ele começa a montar os pratos, colocar os molhos e ele começa a comer. E ele entende que aquilo é muito bom. E ele manda o Sr. Kno provar também. E assim que o açougueiro prova essa sopa, ele fica maravilhado, porque ele é muito bom. E eles continuam conversando sobre a vida de mercenário antigamente. E ele se pergunta se ele lembra da época da Batalha de Perum. Naquele dia você levou uma facada pra me proteger. E eu ainda lembro muito bem daquele dia, com tanto sangue jorrando do seu corpo. Os suprimentos de comida tinham acabado e aquela batalha foi muito mais longa do que o esperado. E foi nesse dia quando eu peguei
peguei um lobo selvagem. Só que depois que eu cheguei, eu só desmaiei do teu lado depois de ter pegado um. E assim, a sopa de carne feita de lobo era fraca e a carne da sopa era muito dura e fedida. Mas a gente comeu como se não houvesse amanhã. Aquele dia foi realmente um dia pra ser lembrado. E assim o Sr. Kino começa a lembrar daquela época de mercenário, da época que eles eram muito amigos e andavam muito juntos se protegendo no meio das batalhas. E ele começa a tremer, falando que realmente foi isso mesmo. E o Sr. Mente fala pra ele: você me perguntou por que eu te ajudei, por mais que eu tivesse plano de apostadoria depois. Na verdade, não tinha nenhum plano de apostadoria. Desde aquele dia que a gente cozinhou um lobo, na verdade, desde aquele dia que você me salvou, eu não tinha nenhum plano. Nada na minha vida era mais importante do que a nossa amizade, do que vocês. E assim o açougueiro começa a chorar com essa declaração, e até sai lágrimas do nariz dele. Meu amigo, que nojento. Ele começa a pedir desculpas possivelmente por achar que eles estavam traindo ele. Eu não tinha essa intenção, mas eu fiquei muito assustado quando eu pensei nessa possibilidade. E o Sr. Mente, na sua classe, fala que esse prato realmente esquenta o coração, não é? Até você, um brutamonte, está chorando. Depois de um tempo na cozinha, a Rory começa a falar que você fez uma promessa, não foi? E uma promessa feita pra um dragão deve ser absoluta. Eu quero meu hambúrguer pra ontem. E ele começa a falar pra ela que é pra ela ter calma. Ainda tá muito cedo, eu vou fazer uns hambúrgueres mais tarde. Mas ela começa a gritar falando que já é de noite, eu tô morrendo de fome. Como você pode nem fazer a parte do que a gente combinou? Mas quando ele olha pro lado, o Sr. Mente aparece no meio da cozinha perguntando cadê o Sr. El. E quando ele olha, tem os dois brigando. E a Rory parece realmente uma criança, né? Olha o tamanho dela. E o Proto pergunta pra ele se ele gostou da comida. O Sr. Mente fala que gostou, tava muito bom, mas eu quero te pedir uma coisa. O El fica surpreso e pergunta o que é. E ele fala que o grupo mercenário recebeu uma proposta muito boa de escoltar uma pessoa muito importante. E eu tava querendo perguntar se a gente pode comer aqui pra se preparar antes da partida. E assim o El fica muito surpreso com esse pedido, ele não esperava que um jantar de mercenários poderia ser feito no seu pequeno restaurante. No outro dia, o Proto tá perguntando pro açougueiro sobre os palenquios. E ele fala: palenquios? Como assim? Você quer saber se eu vendo palenquios? Na verdade, não. Se eu conseguisse vender isso, eu tava nadando em dinheiro. Primeiro que é difícil de achar e caro de vender, então seria ótimo, mas eu não tenho nenhum. E o Prota fala que é realmente o que eu pensei, você não tem, né? E ele querendo tirar uma com a cara do açougueiro, fala: mas você não me disse que me daria qualquer carne que eu quisesse? Cadê aquele Sr. Kino confiante de antes, hein? E ele fala isso meio debochando e o velho fica muito puto, dizendo pra ele parar de falar merda, porque palenquio é muito caro. É um caso à parte isso aí. Mas tem uma coisa, eu lembro que eu ouvi uns rumores que tinha aparecido alguns na floresta de Limion. Se você for lá, você pode encontrar algum palenquio, talvez. E daí o Prota vai pra essa floresta e acaba encontrando os palenquios, que parecem muito galinhas zumbi. Mas na verdade eles não são galinhas do mundo moderno. Na verdade eles são monstros com aparência de galinhas, mas eles também fazem cocoricó. E o Prota começa a pensar que esse monstro com aparência de galinha é muito rápido. Por isso que a coisa mais difícil do mundo é conseguir pegar um. E com isso ele tenta pegar um pulando em cima dele, mas ele já sai voando e correndo. E aqui o pensamento dele, que eles são ótimos corredores, se torna real. E ele fica muito puto com isso, vendo só a galinha olhando pra ele. E ele começa a ativar sua mana de mago de dano nível, ficando indignado, e fala que não seria bom eu queimar logo essa floresta inteira. Assim eu fritaria logo esses frangos de uma vez. E ele fala que tá se arrependendo de ter tido a ideia de colocar no cardápio palenquios pro jantar dos mercenários. Mas ele desiste, ele tá cansado de ficar correndo atrás desses bichos. E ele só pede pra Hurin fazer isso e ajudar ele de uma vez. E a Hurin fala que vai ajudar ele, mas ele vai ter que tomar conta da louça agora. E ele fala: beleza, eu vou lavar a louça na próxima. E assim ela ativa sua aura de dragão negro, e a galinha já se cagou total aqui. E depois disso ela ativa sua habilidade, que é o medo do dragão, onde os seus olhos começam a brilhar e emanar um poder gigantesco. E com isso, simplesmente frita a galinha de uma vez, e a galinha vai de F. E ela começa a dar uma coçadinha no nariz, falando que ela é realmente assustadora. Se você não tivesse comido o coração do dragão, você estaria igual aos palenquios, com muito medo de mim. E ele fala que é bom que eu tenha comido esse coração do dragão, é bem conveniente. E daí eles voltam pro restaurante e a Hurin já tá enchendo a cara. E ela fala que comida e cerveja depois do serviço é o máximo. E ele só pensa: mas você não fez nada, você só ficou assustando eles, cara. Mas ela fica irritada com ele falando isso e fala: mas você sabe o quanto cansativo é usar minha habilidade de olhos? E ele fala: tá bom, mas não bebe demais. E também você tem que deixar bebidas pros caras que vão vir pro restaurante hoje à noite. E agora, depois que anoiteceu, vemos esse cenário muito bonito do restaurante do Prota. E aí estão os mercenários que acabaram de chegar e estão lotando o local. O velho mente fala pro cara que vocês não têm confiança em mim, né? Eu falei que esse lugar é muito bom. E esse mercenário júnior, Milton, fala que confia muito no velho mente. E fala que com certeza que deve ser uma delícia a comida. E assim os dois rindo e zoando um com o outro, olham pro lado e veem o Prota chegando com a comida. E assim ele chega perto deles, pedindo desculpa por estar interrompendo, e chega com seu prato de palenquio e 2 canecas gigantescas de cerveja. O velho mente pergunta se ele tá muito barulhento aqui, é porque esses mercenários não param de falar. E ele apresenta o Milton, ou a Milton, não sei, dizendo que esse é o Júnior que ele criou, que tá trabalhando com ele agora. O Milton fala que eu vi falar muito bem do Prota e a comida dele é excelente, então eu tô muito ansioso por isso. E ele fala: eu espero que corresponda às suas expectativas. O prato de hoje é palenquio. E assim que eles veem o palenquio na mesa, ficam babando por isso, e até o Milton nem acredita e fica de boca aberta. E assim ele começa a explicar pra eles que isso é palenquio, e eu acho que vocês conhecem o que é, não é? E todo mundo começa a gritar, ficando muito surpreso: palenquio? Como
você conseguiu? Nem lendários caçadores muito experientes conseguem pegar eles facilmente. E o Proto já fica meio, verdade, lendário já é demais, mas é muito bom, prova aí. E assim que eles provam, eles ficam assustados com o sabor disso, porque é muito bom, eles começam a gritar de felicidade. E até o Milton tá fazendo uma cara de esfomeado total, porque aquilo tá muito bom, ele tá enfiando vários disso na boca. E o careca manda ele com calma, senão ele vai engasgar, e também tem que deixar pra todo mundo, né? E o Proto tá vendo eles comendo e fala que vai se retirar agora. Ele volta pra cozinha, olha pra Rorin e fala que tem muitos clientes ali, ele quer muito a sua ajuda. Mas ela olha pra ele e fala, você tá falando sério? Você quer mandar um dragão, um grande dragão, servir humanos inferiores? Logo essa Rorin, que pegou o animal lendário que os caçadores experientes não conseguem, isso porque ela escutou o Milton falando antes. Ele fica só olhando pra ela pensando, meu Deus, que cara de pau. E assim ele faz uma cara de desgosto e fala, tudo bem se você não quiser, mas você se lembra daquilo? E ela olha pra ele e pergunta, o quê? Do que você tá falando? E ele começa a falar que a gente tinha combinado de abrir um restaurante depois que a guerra acabasse, não foi? E que a gente ia passar por tudo junto, só nós dois. Então é verdade que o coração de um dragão pode mudar facilmente, não é? E assim ele se finge triste, desolado e fala que, bom, eu tô com o coração partido, eu tava tão feliz só de pensar nisso. E ele fala pra ela que tá tudo bem, se ela não quiser ir, ela pode dormir lá em cima. Só que ela ficou um pouco nervosa com a situação e caiu no papinho dele. E ela fala que entendeu, eu vou te ajudar. E servir os humanos pode ser uma experiência nova pra esse dragão. E ele começa a rir, percebendo que ela caiu totalmente no papinho dele. E assim ele continua fritando mais frangos e também levando cervejas pra ele. E eles continuam bebendo feito loucos lá. E a Rorin tá trabalhando de fato, servindo os humanos. Depois que todos vão embora, a Rorin tá morta de cansada por ter trabalhado bastante. Coisa que ela não costuma fazer porque ela é bem preguiçosa. E ela só coloca a cabeça na mesa e fala que finalmente acabou, não aguentava mais. E assim ele chega com um prato de palinque pra ela e fala que guardou isso aqui pra você. E também tem cerveja se você quiser. E ela já desperta na hora, como é esfomeada, e fala, beleza, vou comer. E assim ela começa a comer e fala que tá muito bom aquilo ali. Ela fica fazendo essa carinha que parece uma criança. Ela deve ter centenas de anos por ser um dragão, mas ela parece uma criança de 15. E ele fala que eu sei, foi eu que fiz. Mas eu nem mandei você limpar as mesas, o que aconteceu? Você fez sozinho isso? E ela fala que sim, foi eu que limpei. E ele agradece ela falando que você finalmente cresceu, não foi? E ela com um sorriso de canto fala que é porque esse é o nosso restaurante. E ela coloca a cabeça no ombro dele, e aqui temos uma cena romântica dela falando que esse é o nosso restaurante, meu e seu. Então eu também tenho que cuidar dele. Assim ela fica feliz vendo que ela realmente cresceu e ficou mais madura. E ele pergunta pra ela se ela poderia cancelar a aposta de ter que lavar a louça por um mês por ela ter pegado os palenques. Mas ela fala que não vai abrir mão. Mas o que eles não esperavam é que tinha um homem misterioso do lado de fora do restaurante, só olhando pra eles. E na mesma hora ela sente a presença desse homem misterioso. E ela já fica assustada na hora e vai pra trás do El com medo. E o El fica sem entender nada, perguntando o que ela tá fazendo. Esse homem misterioso abre a porta e vai entrando devagarzinho. E ele começa a falar que isso é muito desagradável. E o El já olha e percebe quem é. E esse velhote fala que cidades humanas são sempre desagradáveis de visitar. E o El olha pra ele sabendo quem é e fala que já faz um tempo, não é, velhote? E pelo visto a Rorin tem medo desse velhote porque ela tá atrás dele mesmo sendo um dragão negro. E o El fala que esse é o dragão negro ancião Medidana. E o velhote é muito feio, filho. E esse velho dragão fala que esse não é um nome que um humano qualquer possa proferir. E o El já levanta da cadeira e fala, por que você tá aqui? Eu não te convidei. E o velhote pergunta se ele tá se virando bem em um lugar tão pequeno, morando com um dragão. E ele fala que sim. E ele pergunta diretamente pra Rorin se tem algo incomodando ela. Ela fica meio desconfortável com essa pergunta e fala que não, eu tô vivendo bem com o El. E o Proto, que já se tocou porque o velho dragão tá ali, pergunta, você veio aqui pela Rorin, não foi? O que você quer com ela? Pelo que eu saiba, ninguém foi contra eu cuidar da Rorin. Você se lembra que você se queimou feio tentando tomar ela de mim antes, não foi? E o velho já olha bem sério pra ele e fala, vejo que sua boca continua suja como sempre. Mas ele fala que é isso mesmo, eu vim aqui por causa da Rorin. E a Rorin já morde os lábios falando que não vai embora, ela vai ficar aqui com o El. E ela começa a gritar perguntando o que ele tá fazendo aqui, por que ele veio só agora, se ele abandonou ela da última vez. E ele tentando pagar de bonzinho fala que criança, quem te abandonou? Eu só me atrasei um pouco, eu só fui comprar cigarro e esqueci de voltar. E ele começa a falar que mesmo que sua mãe tenha cometido um crime grave contra a família, e o El já corta ele na hora mandando ele parar de falar sobre isso. E ele fala que o que importa é a promessa entre nós. Eu ouvi que as promessas de dragões são sagradas. E o velhote já dá um sorrisinho e fala que você está certo. Eu estou aqui pra falar sobre essa promessa. E ele começa a falar que eles realmente prometeram deixar a Rorin aos cuidados dele. Mas existem ordens nessas promessas. Você não deveria cumprir primeiro a promessa mais antiga? E o El, sem entender muito bem, pergunta que promessa é essa? Do que você tá falando? E o velhote fala que a idade que um dragão negro é aceito como adulto na família são 800 anos. Até lá, o dragão que não tem sua própria toca fica protegido e enviado à terra sagrada da família. E a Rorin usava a toca da mãe, mas ela foi destruída na última guerra. Portanto, ela vai ter que vir comigo porque ela vai completar 800 anos no próximo verão. E ele fala que assim são as regras da família, então elas devem ser seguidas e não podem ser quebradas. Porque se você for contra isso e desrespeitar as regras antigas, é guerra na hora.
E o El já dá um suspiro e fala: vamos nessa então, a última coisa que você falou, vamos nessa. E o El deu a entender que não tava nem aí, que poderia começar uma guerra contra ele, que ele não deixaria a Rorin embora. E ele já olha muito puto pro El e começa a ativar sua aura e pergunta: o quê? O que você falou? E o El vai virar de puto e fala que não entendeu muito bem. Eu fiquei preocupado à toa. Por quê? A gente não pode fazer isso? E a Rorin, escutando essas palavras, fica muito nervosa, pega no braço do El e manda ele parar de falar. Opa, esse vídeo acabou de chegar ao fim, mas antes eu quero agradecer a vocês por termos chegado na marca de 6.000 inscritos, vocês são muito insanos. E claro, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, curte o vídeo e comenta se você quer a próxima parte dessa obra, que é muito da hora. E o canal tá crescendo tão rápido que eu nunca nem imaginei, só tem 2 meses de canal, 2 meses e meio mais ou menos. E outra coisa muito importante é que essa semana eu liberei a monetização aqui do canal, o que foi uma vitória tremenda. E claro, liberando a monetização, eu também liberei o sistema de membros. E claro, se você puder se tornar membro aqui do canal, me ajudando financeiramente, eu vou ficar bastante grato por isso. E tem 2 opções, ou você pode se tornar um membro mortal ou um membro imortal, que foram os nomes que eu escolhi. E tá aparecendo na tela os benefícios de cada membro. E outra coisa que não vai estar aí nos benefícios, mas o que eu tô pensando em fazer, é fazer uns sorteios, pelo menos uma vez no mês, ou a cada 2 meses, porque eu tenho outros perfis, eu recebo vários produtos pra fazer review aqui, e eu posso simplesmente pegar um desses produtos e fazer um sorteio pra vocês, que eu acho que vai ser bem bacana. E como vocês viram nos benefícios de se tornar um membro, eu vou criar um canal no Discord, uma comunidade do Discord, que eu quero realmente colocar todo mundo aqui do canal pra conversar junto, interagir, falar sobre manhwas e obras e tudo mais. Porém, eu não sei muito bem como é que faz um servidor do Discord, como configura tudo certinho, porque pra mim é muito complicado. Então se alguém tiver conhecimento sobre isso, for um profissional nessa área, já comenta aí que eu vou entrar em contato com você, mas eu também vou deixar meu Discord na descrição. Então no mais é isso, se você se interessou pelos benefícios de se tornar um membro aqui do canal, você pode se tornar um membro que vai me ajudar bastante. Mas se não puder, não tiver condição, não tem nenhum problema, só você se inscrevendo, curtindo o vídeo e comentando já me ajuda bastante. Ah, e a última coisa que eu peço desculpas pelo áudio desse vídeo ter ficado um pouco merda. Então no mais é isso, até a próxima, tchau.